a ditadura militar, tiveram também sua história marcada com a censura dos militares. Para você que pensa que é só a sofrência de amor, não é não, rapaz. Tem sofrimento real aí, falando sério. E para contar esse e outros casos da música brega brasileira, a gente trouxe aqui para bater um papo com a gente o Paulo César de Araújo. Ele que é jornalista, historiador, autor do livro Eu Não Sou Cachorro Não. Com esse título só pode vir história boa. Paulo, muitíssimo boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no Zoação para bater esse papo com a gente. Boa tarde, claro, um prazer estar aqui no palco da Roquette, nesse momento, nesse programa, com essa turma. Obrigadão pela presença. Agora, Paulo, a história musical brasileira recente, né, vamos chamar assim, tem alguns dos grandes artistas, e ele tem dos seus grandes artistas que sofreram com a censura e a perseguição da ditadura militar. Caetano, Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, talvez sejam aí os grandes ícones dessa época, muitos, claro, por causa do seu talento, das músicas de contestação, mas ficaram ali como os grandes ícones dessa época, dos músicos e artistas dessa época da ditadura militar. No entanto, muito pouca gente, na verdade, sabe que os artistas considerados bregas também foram bastante até perseguidos. Quais os principais problemas que esses artistas enfrentaram e quais foram os problemas enfrentados? Quais histórias dessa época da ditadura que a música brega sofreu? É verdade, se lembrou bem, ficou cristalizada uma versão, né, de que na época da ditadura apenas nomes como Caetano, Chico, né, foram combatentes e vítimas da ditadura. Mas a pesquisa revelou, e essa foi uma das revelações do meu livro Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular Cafona Ditadura Militar, que artistas como Odair José, o Terror das Empregadas, o Bob Dylan da Central, ele teve mais música proibida do que Caetano, ele teve mais músicas proibidas do que Gilberto Gil, Nelson Ned, Valdir Soriano, Paulo Sérgio, Evaldo Braga, aquela geração que eu chamo a geração brega dos anos de chumbo, porque eles atuaram num período de grande repressão política no Brasil. A gente está falando de 70, né? No início de 70. Final dos anos 60, ali logo depois do AI-5, né? 68, 69. 69, início dos anos 70, o governo Médici, portanto, porque eles tocavam em temas tabus. Hoje todo mundo fala de droga, todo mundo fala de homossexualismo, naquela época não, isso era um tema proibido, tabu. E esses artistas tocavam de forma corajosa nesse tema. Então você percebe, por exemplo, o Odair José, que eu citei aqui, ele fez uma música chamada Viagem. Muito bem, hoje todo mundo fala de viagem e tal, mas vai falar de Viagem em 75, quando ele diz assim, venha comigo na minha viagem, não se preocupe, eu tenho uma passagem. 25 anos antes de Marcelo D2, ele já estava fazendo apologia ali, e isso em plenos anos de chumbo. Então, por isso o Odair José... de uma maneira, digamos, um tanto mais sutil que o D2, né? Vamos combinar que ele estava ali sendo mais também, romântico, né? Romantizando a coisa. Claro, que dava esse duplo sentido, até porque a época era necessário. O Chico fazia isso também. Era uma saída, claro. Claro, a linguagem da fresta, você dizer, mas não dizer. Uma forma de driblar a censura. O Agnaldo Timóteo, por exemplo, ele fez várias canções de temática homossexual, num tempo de repressão. Aquela famosa música dele, por exemplo, Galeria do Amor, era uma referência à Galeria Lasca, tradicional ponto de encontro de homossexuais. Quando ele diz, uma noite procurei emoções diferentes, no lugar onde a gente que é gente se entende, num lugar onde pode se amar livremente. O Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo. Sensacional, que hoje o discurso dele mudou um pouquinho, pra você ver o que a história faz. Aliás, né? o Timóteo, eu quero dizer que um registro histórico, fez a canção mais ousada de temática homossexual naquele período, a canção Eu Pecador. Quando ele disse, Senhor, confesso que pequei, mas gostei. Senhor, e depois de se provar, é difícil parar de amar com perigo. Ou seja, a canção Eu Pecador, 1977. Agnaldo Timóteo, forçando a barra, tentando avançar. E é isso aí, a música brega fez parte dessa resistência. Não apenas assim, estritamente no campo político, que isso era atuação de Chico, de Vandré, mas no campo principalmente comportamental, avanço social nessas temáticas que eram tabus e eles ajudaram de alguma forma. Agora, Paulo, há uma injustiça histórica, então, de pensar o brega, e aí não sei se você considera o brega ou música romântica brasileira, como uma coisa alienada, só porque ela tem um grande apelo popular, claro, ou ela é feita... É. Claro que é um preconceito, um equívoco, um erro de avaliação. Porque essa questão de alienação, em relação a quê? Como eu estou dizendo, eles podiam estar alienados em relação à questão política e institucional, mas eles não estavam alienados, por exemplo, em relação ao autoritarismo da sociedade brasileira.
Nós sabemos, por exemplo, que um dos traços da sociedade brasileira é o autoritarismo da classe média, a forma como ela trata, por exemplo, o trabalhador doméstico. Isso não era tema da MPB, que a MPB estava preocupada com o General Médici, mas Odair José e outros cantores estavam. Luiz Carlos Magno, por exemplo, que é outro grande cantor dessa geração, ele fez uma música 2x2 mede o quarto da empregada. O quarto da empregada não tem janela. Acham que ela não merece olhar as estrelas. Esse o Que Horas Ela Volta, aquele filme feito exatamente. agora. Que hora, Isso aí. Desculpa, eu perdi o nome do compositor. Qual é? Luiz Carlos Magno. Luiz Carlos Magno. Compositor de Recife, do Nordeste. Chegou no Rio aqui no início dos anos 70. Alcançou grande sucesso com Ave Maria para o Nosso Amor e outras músicas. E depois ele gravou essa música 2x2 mede o quarto da empregada. Uma denúncia do autoritarismo. Então podemos dizer... Eles eram alienados? Claro que não. Tanto é que essa questão da empregada doméstica, só agora recentemente a empregada conseguiu os seus direitos. Hoje, certamente, a empregada doméstica é muito melhor tratada do que era nos anos 70. Com certeza. Mas a música brega já estava lá denunciando esse autoritarismo, não do governo só, mas nosso, da classe média, do dia a dia. Então, nesse sentido, foi uma música progressista também. E aí a gente fala do preconceito social, né? Por conta de ser uma música mais voltada ao povo mesmo, né? E aí você fala de autores e cantores que vêm do Nordeste, que vêm do Norte. Existe esse preconceito regional também com relação... Porque muitos autores da chamada música brega são nortistas e do Nordeste. Por eles não serem aqui do eixo, né? Rio-São Paulo, não morarem em Copacabana, pode gerar esse conflito de interesses ali, de falar que tal música é boa e tal outra não é? Claro, isso contribui. Mas eu estou dizendo, é um preconceito da elite cultural econômica brasileira. Mas é importante dizer que a música brega, ela expressa o Brasil profundo, mais pobre e maior. Por isso que essa música é muito forte no Nordeste. Mas eu quero lembrar que não só no Nordeste, no Sudeste, especialmente no subúrbio, vários cantores bregas surgiram aqui também. Evaldo Braga, o ídolo negro, por exemplo, um dos maiores nomes da música brega, ele cresceu nas ruas do Rio de Janeiro, foi garoto de rua, menino de rua, engraxate. Aliás, ele viveu lá no mesmo, naquela instituição, a Funabem, que tinha o Dario, o Peito de Aço. Os dois estavam juntos, dois negros humildes brasileiros. Um foi para o futebol, o outro foi para a música. Evaldo Braga vai fazer grande sucesso no dia dos anos 70. Então, no subúrbio, no interior do Brasil. Então, você tem o brega em todas as regiões do país. Você tem artistas bregas do Rio Grande do Sul, do Nordeste, Minas Gerais, um monte de artistas de Minas, quer dizer, Aguinaldo Timóteo, Fernando Mendes, Odair José veio de Goiânia, Fernando Mendes também de Minas, enfim, Dom Ravel do Ceará, Evaldo Braga do Rio. O brega é uma música nacional, ela não é uma música marginal, ao contrário, ela é uma música dominante, porque ela atinge todos os setores, todas as regiões. Claro, as regiões mais pobres, mais humildes, porque é uma música do Brasil profundo. Fala do cotidiano desse povo brasileiro. Temas, né? Toca nesse tema. Agora, atinge essa sensibilidade. Agora, pensando nisso tudo que a gente está falando, sobre o lugar que a sociedade, ou a alta cultura da sociedade, colocou ao brega, a síntese na frase do sucesso do Valdir Soriano, que dá título ao seu livro, é maravilhosa, né? Eu não sou cachorro, não, para viver tão humilhado. Que, aliás, muita gente pensa que é uma canção apenas romântica, e, de fato, ela é uma canção romântica. Mas se pensarmos na questão social do Brasil, o que vai explicar o sucesso dessa música é o fato de que essa canção você pode ler também no sentido de uma rejeição social. Claro. Porque o público da música brega, em grande parte operários, trabalhadores, porteiros, garçons, são pessoas que são, no seu cotidiano, humilhados e ofendidos por essa classe média autoritária e excludente brasileira. Então essa música bateu fundo na alma do povo brasileiro, quando ele falou, eu não sou cachorro não, para ser tão humilhado, eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. É rejeição amorosa, mas é também rejeição social. E nesse sentido é uma música também de denúncia. E isso explica por que ela está hoje no inconsciente coletivo nacional. Claro. Assim como Asa Branca, assim como Garota de Ipanema, assim como Luar do Sertão, você pode ter certeza, em qualquer lugar do Brasil, qualquer classe social, todos conhecem Eu Não Sou Cachorro Não. Tenho certeza absoluta disso. Então, para você que achou que não tinha nada a ver a gente dedicar esse programa a Vila Autódromo, meu bem, a gente está falando de quem realmente sofre com mandos e desmandos por aí. Eles não são cachorro não. Jaqueline Deister tem participação vindo pelo WhatsApp, Facebook, o que rola? Exatamente, Clara. A galera tá bombando aqui, ó. Elizabeth Maia, ela falou o seguinte, que a música favorita dela, a música brega favorita, é A Última Canção, do Paulo Sérgio e Antônio Marcos.
E aí, pelo nosso WhatsApp, também estamos bombando. O Carlos, lá da ilha, ele falou que a música favorita dele é Eu Não Sou Cachorro Não, do Valdir Soriano. E o Arthur, nosso ex-repórter multimídia, também participou pelas nossas redes. E ele falou que a música favorita dele é Garçom, do Reginaldo Rossi. E Deixa Eu Te Amar, faz de conta que sou o primeiro. Aí, Arthur, até me fez cantar hoje, né? A Rosângela Fernandes falou que é Fogo e Paixão. E a Adriana Maria falou que é O Amor. E a Regina da Barra, ela comentou que não sabia que o brega era tão cult. E o Igor Melo, ele quer saber qual a diferença da música brega dessa época, da ditadura, para as de hoje. Acho que não tem tanto impacto como tinha naquele período. Eu não sou cachorro, não. E aí o Douglas se empolga. Não, mas tem que se empolgar, porque isso é maravilhoso. Eu queria só complementar, porque ele citou o AGP ali, e eu fiquei na dúvida se a gente pode colocar o AGP também nesse lugar do brega. E perguntando sobre a diferença entre a música brega. O AGP que é do Deixa Eu Te Amar, claro, é de samba, né? Clássico aí do samba. E a gente, além da pergunta do Igor, se há uma diferença entre a música brega e o impacto que a música hoje, né, produz, mas tem como uma característica assim, estética que dê para enquadrar aquele CD, aquela produção na prateleira brega? Claro que tem. O brega, é importante dizer, é um estilo musical. E a riqueza da música brasileira é exatamente a sua diversidade, né? Por isso que é uma música rica, diversidade de ritmo, de estilo. Então você tem o estilo musical bossa nova, que é um tipo. Você tem o estilo MPB de Caetano e Chico. E você tem o estilo musical brega, que não se trata de ser melhor, pior, não, são diferentes. E a música brega, por exemplo, Valdir Soriano é a mais completa tradução do que é a música brega. É a canção simples, mensagem objetiva, direta, todo mundo entende. Ninguém tem dúvida quando escuta Eu Não Sou Cachorro Não para viver tão humilhado. Linguagem coloquial, um certo exagero no cantar. Então, isso tudo compõe o estilo musical, são os elementos. Você vai ver a bossa nova, já é um estilo mais contido, né? O estilo MPB é cheio de metáforas. Aí você precisa de ter um decodificador para entender aquelas metáforas, tal. Exige um outro tipo. São estilos diferentes, né? Então o brega vai por aí, pela simplicidade, acordes simples, né? Isso, acordes perfeitos. Enfim, tudo isso compõe e um certo exagero, sem vergonha, né? Sem vergonha de amar, nem de cantar, nem de soltar a voz. Nem de sofrer, né? Vamos combinar que o sofrimento não é tabu, não é problema. O homem diz que está... O homem, né? Sempre tão durão no seu sofrimento ali... Diz que está chorando pela mulher, está arrasado porque perdeu o amor da vida dele. É um hino ao sofrimento masculino, um hino, é maravilhoso. Agora, aliás, falar em garçom, cara, eu recentemente eu vi eu não tive como não lembrar um DVD sobre o James Dean. James Dean estava apaixonado por uma atriz italiana, amando loucamente, ali pouco antes de morrer. E a menina namorou com ele 3 meses e o abandonou e foi casar lá com outro artista. E o que o James Dean faz? Bebe, vai para a porta da igreja numa moto e começa a fazer um barulho, protestando. Eu falei, é a própria música do Reginaldo Rossi, de Garçom, né? A mulher que eu amei agora vai casar com outro. Ele para o carro lá e fica buzinando, fazendo barulho. Quer dizer, totalmente transtornado o James Dean. É isso aí, por isso que o brega é universal, entendeu? James Dean, um ator brega, a gente acaba de descobrir. Zoação hoje falando sobre música brega neste papo interessantíssimo com Paulo César de Araújo, historiador e jornalista que escreveu o livro Eu Não Sou Cachorro Não. E para fazer mesmo considerado cool ou movimento de música vintage, ainda há preconceito com brega hoje? Claro, eu acho que o preconceito, isso não vai acabar nunca, né? O preconceito é quase inerente ao ser humano, tudo aquilo que não faz parte do seu habitat, aquilo que é estranho para você. Então, alguém que não teve essa formação popular, que não bebeu nessa fonte, vai sempre olhar para isso com uma certa estranheza. Mas é importante dizer que há uma compreensão maior hoje do fenômeno. Como eu disse aqui um pouco antes, hoje uma empregada doméstica é melhor tratada do que era nos anos 70. A música brega também. Há uma maior aceitação e assimilação por parte de setores que antes rejeitavam. Então, comparando com os anos 70, nos anos 70 nós tínhamos um apartheid. Quer dizer, você tinha uma música que era ouvida pelos segmentos populares e você tinha outra que era ouvida pelas elites culturais. Então havia assim, uma divisão. Hoje isso está mais misturado, o que é bom. Hoje já há uma influência.
A música brega hoje já ocupa mais espaços que antes não ocupava. Então isso é porque é uma maior democratização na sociedade, já uma maior compreensão do fenômeno brega também. E eu gosto de falar, e é importante dizer, quando eu estou falando brega, e acho que quando vocês falam também, nós estamos falando brega como substantivo, não como adjetivo. Claro. Exatamente. Na sua origem, o termo era um adjetivo pejorativo, mas eu acho importante nós assumirmos isso, mas de uma forma positiva. Não se trata de dizer que é pior ou melhor, é um estilo musical com a sua especificidade, e isso é um substantivo. Então, quando eu uso a expressão brega aqui, eu estou falando isso, é um estilo musical brasileiro, no sentido substantivo. Aliás, Drummond dizia, não adianta brigar com as palavras. A gente vê alguns compositores, principalmente dos anos 70, eles rejeitam isso, não querem ser chamados de brega. Mas eu fico lembrando do Spaghetti Western. Quando surgiu a notícia de que os italianos estavam fazendo faroeste lá na Espanha, a primeira reação foi de riso, né? Como se surgisse um grupo agora fazendo samba lá na Bolívia. E você falava assim, então está surgindo um grupo de sambistas bolivianos, todo mundo vai rir. Então, quando surgiu a história de que os italianos estavam fazendo faroeste, que é o gênero americano por excelência, as pessoas riram. Mas desse estilo, que foi chamado pejorativamente de quê? De Spaghetti Western, surgiram 3 gênios do cinema, né? Ennio Morricone na música, Clint Eastwood, o ator, e o Sérgio Leone, diretor. E hoje o Spaghetti Western é um estilo de faroeste, já está na enciclopédia. Imagina se Clint Eastwood está preocupado com isso, se Sérgio Leone, ou que já faleceu, o Ennio Morricone. Não, ele fala, fiz músicas para o Spaghetti Western. Então eu acho que o brega pode acontecer a mesma coisa, e deve acontecer a mesma coisa. Ser tratado como substantivo, a expressão brega, estilo musical brasileiro. Só autêntico. uma coisa que me veio aqui, a gente sempre tem música produzida pelas, vamos chamar assim, diversas camadas, né? Classe média, classe mais pobre, enfim. Mas me veio o Chacrinha na cabeça, né? Que é algo que a gente não vê mais hoje. O Chacrinha era um cara que conseguia chamar todo mundo pro programa dele. Ia do Vando, do Valdir Soriano, ao Chico Buarque, no programa do Chacrinha, com as chacretes rebolantes dançando. Falta um pouco esse espaço de união musical e cultural ali na grande mídia, assim. Falta um pouco esse espaço que reúna todo mundo e para mostrar que tá todo mundo no mesmo palco, todo mundo fazendo som, todo mundo fazendo música? O Chacrinha foi um fenômeno de uma época, que hoje há uma segmentação maior. As próprias emissoras de rádio, eu te falo aqui da minha infância, no interior da Bahia, tinha 2 emissoras de rádio. Nessas 2 emissoras de rádio, eu ouvia de tudo, que foi bom para mim, porque eu ouvia de Valdir Soriano a João Gilberto. Não havia essa segmentação, essa divisão, como hoje você tem artista que só toca em determinada emissora, outros só... Então, determinada emissora só para um gênero. Só para um gênero, então hoje está mais segmentado. E o Chacrinha proporcionava isso, uma grande geleia geral, né? Como você lembrou, Chico Buarque, você tem um vídeo aí, de vez em quando passa, tá Chico Buarque lá, com aquele monte de papel caindo. De serpentina. E ele ali, né, todo constrangido, cantando, vai passar, mas é isso, e daqui a pouco entrava o Vando. Então foi um momento, né? Claro, falta isso. Eu acho que seria importante que tivesse programas assim que fizesse essa mistura maior, que foi a essência do tropicalismo de Caetano e Gil, que aliás foram consagrados pelo próprio Chacrinha naquele programa, e daí Gil vai fazer aquela música maravilhosa, aquele abraço, alô Chacrinha, velho guerreiro, né? Que ele passou a ser chamado de velho guerreiro por causa da música do Gil. Foi uma homenagem dos tropicalistas ao Chacrinha. E ele lançou diversos artistas ali, enfim. Foi um gênio da comunicação, né? E nada mais popular do que o Chacrinha, o tropicalismo, né? Que havia no tropicalismo uma vontade de ser popular, né? De chegar perto do que o brega, esse gênero, de assumir isso como parte do Brasil, né? Eu acho que eles conseguiram. Vamos para a internet porque tem participação. Jaqueline Deister, o que você manda? Isso aí, Clarinha. Pois é. Então vamos lá, mais participações. O Samuel Ponzi, ele falou o seguinte: muito bom o programa de hoje sobre música do Norte e o papo inevitável do brega. Nota 10. Valeu então, Samuel. E a Clara Lima disse que gostou de me ver cantar. Olha só. Mas é o tipo de coisa que não vai se repetir, Clara Lima. É que o brega empolga mesmo, hein, Clara Lima? Pois é. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Sobre música brega, a gente está aqui no palco com o Paulo César de Araújo, que é jornalista e historiador e autor do livro que eu acabei de falar o título, Eu Não Sou Cachorro Não. Aliás, autor também de uma outra obra aí bastante falada, a biografia não autorizada do Roberto Carlos. Roberto Carlos, que é considerado, às vezes, brega também, né? Pelo seu sentimentalismo. Sim, aí quanto mais radical o ouvinte, né, aí depende, né? Mas para outros, não. Acho que o rei, né? O Afonso Romano de Santana deu uma definição boa de Roberto Carlos, dizendo que ele era o artista mais popular para o público mais sofisticado, era o artista mais sofisticado para o público popular. Quer dizer, dependendo do olhar, do ouvido, você vai analisar Roberto.
Mas eu acho que a grandeza do Roberto é isso, que ela atinge, esse sim atinge todos os setores da sociedade. Cada um com uma percepção diferente da obra dele, mas a força dele é exatamente isso, por isso que ele é o rei, né? Porque ele atinge o rico, o pobre, o remediado, o culto, o analfabeto. A Abílio Diniz casou ao som do Roberto Carlos, meu porteiro casou ao som do Roberto Carlos. É isso é Roberto Carlos. O único problema dele é que ele não gosta de biografia, mas aí paciência, né? As pessoas geralmente não gostam, né? Por conta disso, biografias estão aí para isso, né? Esse primeiro livro que eu escrevi sobre ele, o Roberto Carlos em Detalhes, continua proibido, né? Mas eu fiz um segundo, que foi o Rei, com menos detalhes. Minha história com Roberto Carlos. E estou fazendo agora um terceiro, completando a trilogia do Rei, né? 3 livros que vão explicar definitivamente o fenômeno Roberto Carlos no Brasil. Mas tudo porque ele proibiu o primeiro, eu só queria fazer um. Aí ele proibiu, eu fiz outro. Aí ele não deixou lançar esse primeiro, eu faço um terceiro e espero encerrar esse capítulo, né? E espero que ele aceite dessa vez, sem problema, até porque a lei mudou. 9-0, está bom, né? 9-0 no STF. Tá ótimo. Tá bom. Então fica o apelo aqui. O Roberto Carlos certamente ouve o Zoação, ele é ouvinte nosso, ele ouve a Rádio Roquete Pinto, ele ouve a Rádio MEC AM. Roberto, um dia você pode vir ao Zoação. A gente promove um papo entre você e o Paulo, que já está aqui com a gente. A gente faz um som, bate um papo, né, não? Come uma torradinha e fica tudo bem. O Zoação está chegando ao final, agora já são 2 horas e 54 minutos. Desse papo todo, Paulo, de que a música brega já foi e é ainda, de certa maneira, uma música perseguida por ser considerada uma música de segunda categoria. A música brega, então, é isso que você falou. É ser uma música genuinamente brasileira, que fala direto aos corações e aos ouvidos de quem quiser, sem muito subterfúgio, sem muito a meia palavra. Assim a gente pode definir ou tem mais? Sim, tudo isso aí. É uma música e os compositores bregas, eles têm sempre se comportado como uma espécie de repórteres musical do seu tempo. Ele fala do momento do país, daquele público. Então você pode contar a história do Brasil seguindo as canções bregas, porque elas falam do cotidiano. Quando eu falei aqui do Odair José, o Terror das Empregadas, o Bob Dylan da Central, ele é apenas um exemplo, né? E vários outros. E a todo momento estão surgindo outros compositores. Tem um compositor do Maranhão que mora aqui no Rio de Janeiro, Vicente Teles, que ele é um compositor brega, ele faz músicas brega, ele comenta o Brasil de hoje nas canções dele, e assim outros artistas. Então a música brega é uma expressão do Brasil, mas é importante dizer, do Brasil profundo, mais pobre e maior. O Brasil das elites vai ser expressado por outros compositores, outros artistas, porque a música brasileira é dessa diversidade mesmo, a sua riqueza. Eu confesso que mesmo profundo, na hora que o cotovelo dói, não há quem não se comova com uma música brega bacana. Jaqueline vai dizer quem ganhou? Vai dizer quem ganhou. Isso, antes de tudo, eu quero agradecer também ao Gustavo Alonso, que foi quem passou o contato do Paulo pra gente. O Gustavo é historiador, tem um livro também publicado que se chama Cowboys do Asfalto. Grande livro, recentemente lançado, né, sobre a história da música sertaneja. Exatamente, é um grande pesquisador também. Quem quiser conhecer mais a fundo o trabalho dele, vale a pena. E quem ganhou a nossa promoção aqui foi o Carlos da Ilha, que participou pelo WhatsApp. Carlos. Então, parabéns, Carlos. Queria deixar um beijo também pro Luiz Marechal, que hoje não pôde comparecer aqui ao auditório do nosso programa. Mas ele mandou vários recados pra gente pelo Facebook e tal, divulgou o programa nas redes sociais. Então, Luiz, um beijo grande pra você e estamos te aguardando aqui na semana que vem. Estamos te aguardando, aguardamos a todos os ouvintes. Carlos, rapidinho, Carlos da Ilha, por favor, só peço que você me mande uma mensagem direitinho, da melhor forma de você pegar aqui o seu prêmio, seu CD do Conjunto Noites do Norte. Muitíssimo bem, muitíssimo obrigada a todo mundo que participou. Paulo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada a quem ouviu a gente pela Rádio MEC AM. Fica agora com o Thiago Alves e o Armazém Cultural. Quem ouve a gente pela Rádio Roquete Pinto FM fica com Ademar Augusto e a programação musical. O Zoação volta na semana que vem, começando o ano, né? Agora que o ano vai desenfreado. Já chegou, né? Já chegou desenfreado. Conjunto Noites do Norte, muitíssimo obrigada pela presença. Fizeram deste programa muitíssimo bom. Um charme total. Qual vai ser a última? A última a gente vai fazer a música que dá nome ao disco, chama Baile das Formigas. E eu posso contar bem, porque eu conheci Noites do Norte numa festa do Leão Etíope, grande Pedro Rajão, que já esteve nesse palco. E eles tocaram, claro, e a gente dançou em cima de um formigueiro gigante. A música é em cima dessa história verídica. Realmente a gente tocou num formigueiro, não é força de expressão. E é legal lembrar que o nosso disco é possível de ser ouvido no Deezer, Spotify, YouTube, é mole de achar.
E também bacana que o Noite do Norte manifesta seu apoio à luta da Vila Autódromo. Eu, Chico, conheço muita gente que está lá. Meu pai, inclusive, participou da construção do plano alternativo, né, de urbanização da Vila Autódromo. Então vamos encerrar com a música que dá nome ao nosso disco, Show. Baile das Formigas. Vamos lá, então. Noite de Norte, fechando o nosso programa de hoje. Até quinta. Lá no baile do Leão, quem manda são as formigas, não adianta pôr fogo no chão, nem jogar inseticida. Lá no baile do Leão, quem manda são as formigas, não adianta pôr fogo no chão, nem jogar inseticida. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Lá no baile do Leão, quem manda são as formigas, não adianta pôr fogo no chão, nem jogar inseticida. Lá no baile do Leão, quem manda são as formigas, não adianta pôr fogo no chão, nem jogar inseticida. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Lá no baile do Leão, quem manda são as formigas, não adianta pôr fogo no chão, nem jogar inseticida. Lá no baile do Leão, quem manda são as formigas, não adianta pôr fogo no chão, nem jogar inseticida. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, menina bonita não para no chão. Formiga no pé, guitarra na mão, Menina bonita não para no chão. formiga no pé, guitarra na mão, Menina bonita não para no chão. formiga no pé, guitarra na mão, Menina bonita não para no chão. formiga no pé, guitarra na mão. Menina bonita não para no chão. É, mano, tem hora que é difícil. Pula, pula, pula. Zoação. Quer participar do programa? Escreva para zoação@zoação.com. Produção Criar Brasil. Realização Rádio MEC AM, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação, em parceria com a Roquete Pinto FM 94,1. Zoação.